E aí, pessoal, tudo bem? Você costuma receber carta? Imagino que não, né? Hoje em dia, em tempo de WhatsApp, em tempo de Facebook, de Instagram, pouca gente recebe cartas. E eu recebi uma carta escrita, olha, pasme, em papel almaço. Olha só, uma raridade, hein? E essa carta é uma carta muito linda, eu quero dividir com você. Até porque faz parte do pedido da pessoa que me escreveu dividir essa carta com você. É um milagre que aconteceu e vale muito para você que é mãe, para você que é pai, para você que quer conhecer o poder da oração, daquela pessoa que verdadeiramente tem um compromisso com o seu filho, tem um compromisso com a sua filha, tem um compromisso com a sua família. Pastor Reginaldo Nunes, diz a carta que foi escrita em setembro de 2018. Eu espero que ao receber essa carta o senhor esteja bem. Já faz um longo tempo que não tenho notícias suas. Eu acompanhava o seu programa na rádio, mas depois o senhor foi trabalhar em outra emissora e eu não consegui sintonizar mais. Perdi o seu contato, que é uma pena, pois o seu programa era o único programa de rádio que eu ouvia. Muito obrigado, minha querida, que Deus te abençoe. Pastor, o meu nome, ela coloca o nome, eu não vou citar, e você vai entender o motivo. O meu nome é fulana, sou casada, dona de casa e tenho 2 filhos. O mais velho, com cerca de 20 anos, e o outro com cerca de 15 anos. O meu marido, ele tem quase 50 anos. Então, uma família com 2 filhos e o marido, a esposa, uma família estruturada. O motivo pelo qual eu escrevo essa carta para o senhor é que há mais ou menos uns 10 anos atrás eu fiz uma promessa para Deus e eu preciso da sua ajuda para cumpri-la. Ela precisa da minha ajuda para cumprir a promessa que ela fez. Qual será essa promessa? Eu vou explicar. Como eu disse, eu tinha 2 filhos. Quando meu filho mais velho tinha entre 5 e 6 anos, ele começou a ter um comportamento que me deixou muito preocupada. Ou seja, a maneira como ele falava, a maneira como ele andava, a maneira como ele agia, não parecia ser de um menino, parecia mais de uma menina. Ele era delicado, ele era sensível demais. Para o senhor ter uma ideia, quando ele começou a frequentar a escola com 6 anos de idade, alguns meninos mudavam o nome dele para o feminino. Isso eles faziam até quando eu estava perto do meu filho, pois eu ia buscá-lo na escola todos os dias. Eu ficava muito triste quando eu ouvia as crianças zombando do meu filho. Até os meus sobrinhos o chamavam de prima. Isso me preocupava muito e eu orava e perguntava para Deus por que o meu filho era daquele jeito. Eu não conseguia entender a razão, o porquê, o motivo do meu filho ser como ele era. Mas Deus me deu uma resposta. Um dia em que eu estava chamando a atenção dele quanto ao seu comportamento, compreendi o que estava acontecendo. Pois quando eu dizia para ele, não fale assim, ele respondeu, mas você fala, não sente assim. E ele dizia, mas você senta. Então eu entendi que o meu filho estava me imitando na maneira de falar, sentar, andar, agir, porque ele passava muito tempo comigo e a presença do pai era muito menor em comparação com a minha presença. Mas eu já tinha conversado com o meu marido sobre isso, eu já havia falado para ele que ele precisava passar algum tempo com os nossos filhos, pois eles ficavam muito tempo comigo e quase não tinham a companhia do pai, que trabalhava bastante. Mas no final de semana ele poderia ficar com os nossos filhos, mas infelizmente isso não acontecia, pois no final de semana ou meu marido saía para fazer caminhada com um amigo ou ficava quase o tempo todo assistindo televisão. Quando eu falei sobre isso com meu marido, ele ficou muito bravo. Disse que eu o estava culpando por nosso filho ser daquele jeito, mas que a culpa era minha, porque disse ele, você o mima demais, você não bate nele quando é preciso. E diante dessas acusações e cobranças, não chegamos a um acordo para tentar ajudar o nosso amado filho.
Reginaldo, quando os meus filhos eram pequenos, eu e o meu marido éramos católicos, mas não praticantes. Íamos à igreja de vez em quando, mas embora não fôssemos fervorosos na igreja, eu tinha o costume de orar todos os dias, de ler a Bíblia, inclusive para os meus filhos, todos os dias quando ia colocá-los para dormir. Bom, para encurtar a história, depois de ler bastante a Bíblia e de orar, Deus nos conduziu a uma boa igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática. E em 2007, eu e toda a minha família fomos batizados. O meu marido passou a dar mais atenção para os nossos filhos, especialmente ao mais velho. Ele passou a levá-lo para a escola, para jogar futebol. Meu marido passou a participar da vida do nosso filho. E o tempo foi passando e o meu filho foi mudando o jeito de falar. Meu filho foi mudando o jeito de andar. O meu filho já não era aquele menino delicado e manhoso. Hoje, o meu filho é um jovem. Participa ativamente da igreja que nós congregamos. Inclusive é músico. Está na faculdade. Se forma o ano que vem. Trabalha. Namora uma moça maravilhosa. E tem muito orgulho do pai. Pastor, como eu disse no início dessa carta, eu preciso da sua ajuda para cumprir uma promessa que eu fiz para Deus. Porque diante daquela situação, e a situação era preocupante, em que eu não sabia, ou melhor, eu temia que o meu filho pudesse se tornar ou escolher ser o que Deus não aprova. Você sabe o que eu quero dizer? Então, de joelhos, eu implorei: Deus, não permita que isso aconteça. Se o Senhor me atender, eu escrevo para o programa do pastor Reginaldo Nunes, para que ele leia minha carta publicamente. E é por isso que eu estou escrevendo. Por favor, me atenda, leia minha carta. Eu só peço que o Senhor não cite os nossos nomes, pois nem o meu filho sabe que eu fiz essa promessa. Ele pode ficar um tanto introvertido com isso. Desde já te agradeço muito e desejo que você continue sendo usado por Deus para levar a sua palavra para muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Receba o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito. Oh, minha amiga, que Deus possa te abençoar grandemente e que essa sua carta que eu li nesse momento aqui, nesse espaço, possa abrir os olhos da fé de tantas mães e pais que muitas vezes estão diante de uma situação em que a psicologia não resolve, os terapeutas não dão conta. Os conselhos são sempre assim: deixa, o que importa é, entre aspas, ser feliz. O que importa é, entre aspas, deixar o coração tomar conta. Não. O que importa é o certo. O que importa é o jeito de Deus. E você não se entregou. Você dobrou os joelhos e orou. E muito pode a oração de uma mãe que ama de verdade o seu filho. Se você está aí e você precisa de oração, deixa o seu pedido de oração que eu estarei orando por você. Se você precisa de oração pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, deixa o seu pedido. E se você gostou dessa mensagem, você pode, inclusive, curtir a nossa página, ative o sininho para que quando eu tiver colocando um novo texto, um novo vídeo no ar, você possa recebê-lo, você possa ficar sabendo, você possa ser notificado. E o mais importante, curta, compartilhe, espalhe a palavra desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus.